Fala, Devs, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E eu gostaria de começar o vídeo falando que, mesmo que você não seja javeiro, que você não queira aprender Java e Spring Boot, eu, se fosse você, continuaria no vídeo porque eu vou ensinar alguns padrões que são independentes de plataforma, tá? E mesmo que eu ensine coisas como teste unitário, se você não faz teste unitário, é importante que você tenha um insight aqui, você entenda minimamente como que é feito, para que você possa utilizar na sua linguagem de programação favorita, tá? E no vídeo de hoje eu já vou começar ensinando para vocês, e não só ensinando, mostrando o porquê que existe esse padrão, que é o padrão de DTO. Eu vou mostrar alguns problemas que tem no meu código e como resolvê-los, tá? Então eu vou mostrar a maneira mais, entre aspas, porca de resolver, e depois eu vou ensinar para vocês como resolver de uma maneira melhor, tá? Então, vou abrir meu Postman aqui. Bom, eu quero começar mostrando a primeira coisa que é muito simples que eu utilizei, que é AutoWard aqui. Isso daqui não é muito indicado para você fazer, tá? Porque isso daqui vai dificultar os seus testes unitários, tá? Então, sempre que você for fazer uma injeção de dependência com Java, prefira utilizar AllWards Constructor ou via construtor normal, tá? Eu vou colocar via construtor normal aqui. Ficaria dessa forma aqui. E você vai ver que quando você for fazer seus testes unitários, que vai facilitar muito mais, tá, a sua vida. Então, num padrão de boa prática, nunca é recomendado que você utilize AutoWired, a não ser quando você utiliza classes abstratas e você não quer obrigar quem está estendendo a sua classe abstrata de passar de fato esse parâmetro, tá? Nesses casos, aí você pode utilizar AutoWired, ou quando você vai fazer testes com o Spring Boot lá, Spring Boot Test, onde você quer injetar de fato uma peça para testar, por exemplo, um banco de dados, você sobe um H2 para testar, se está conseguindo salvar, daí você pode utilizar o AutoWard lá naqueles testes bem tranquilo, tá? Então aqui o certo seria utilizar dessa forma, eu vou colocar tudo como é, via construtor, então remover e construtor. Legal. Então aqui, basicamente esses dois lugares, services e controller, tá? Mais um ponto legal aqui que a gente pode discutir. Muitas vezes você vai ver pessoas falando sobre arquitetura hexagonal e coisas desse tipo. Pessoal, vamos lá. Nenhuma arquitetura é bala de prata. Nesse caso, nesse cenário específico que eu estou fazendo para fins de aprendizado, é uma aplicação muito pequena. Eu acredito que se eu chegasse aqui na minha aplicação, colocasse app, infra, core, muito provavelmente isso daqui vai ser muito custoso para eu manter e eu não vou ter o benefício porque é uma aplicação muito enxuta, muito pequena. Logo, na minha opinião, nesse caso específico, nesse cenário, isso seria muito mais um over-engineering, ou seja, eu estaria complicando demais e não estaria tendo o benefício, não estaria tendo o retorno, sabe? Não faria sentido no meu ponto de vista nesse cenário, tá? Então, vocês como desenvolvedores, muitas vezes vocês são pagos para vocês analisarem coisas desse tipo. Então, se alguém chega aqui e pergunta para você, tá, mas por que você não fez tal coisa? Você vai falar, cara, do meu ponto de vista, isso daqui não faz sentido porque iria gerar complexidade desnecessária, eu iria passar mais tempo para gerar manutenção, implementar novas features e não teria ROI, não teria retorno, tá? Então, vamos lá. O padrão que vocês vão aprender agora é DTO. E antes de mostrar o que é um DTO, que é Data Transfer Object, eu vou mostrar o porquê que isso é importante, tá? Então, para mostrar isso, vou colocar um novo campo aqui. Esse novo campo vai se chamar Password. Imagine que você está salvando ali, então, a senha do usuário. E a gente vai subir aqui a aplicação. Se vocês ficarem curiosos por que eu estou usando esse óculos aqui, é que eu estou com bastante dor de cabeça. E eu acredito que é o uso da tela, tá? Luz azul, alguma coisa assim, talvez o brilho da tela, ainda não sei exatamente. Normalmente eu utilizo esse óculos de noite apenas, só quando para não prejudicar meu sono. Só que agora eu estou usando de manhã também por causa dessa dor de cabeça que não passa faz dias, tá?
Então, se você não assistiu o vídeo passado, eu estou utilizando um banco de dados em memória. Então, toda vez que eu subo minha aplicação, não tem nada. Eu também estou utilizando aqui o Hibernate, que está criando uma estrutura do banco, tá? Então, não tem nenhuma migração. Se você não sabe o que é migrations ou migração, é quando você utiliza SQL para você criar a estrutura do seu banco de dados, tá? Eu estou utilizando aqui uma DDL auto, ou seja, ele faz toda a estrutura de DDL. Eu não lembro exatamente o que significa, mas eu vou pesquisar aqui na hora, tá? Para vocês verem que ninguém é perfeito, que lembra de tudo sempre. É uma linguagem de definição de dados. Utiliza também o SQL, tá? Mas o que isso é na prática? Basicamente aqui o que está acontecendo é, quando eu vou criar aqui minha table users, o Hibernate está criando automaticamente para mim a minha tabela, tá? Então se a gente subir aqui um pouco, a DDL é esse create table user aqui, users, que está definido aqui meu ID, meu name, meu password e minha primary key. Basicamente isso é o DDL. Essa é a estrutura de criação. Se você não sabia, sempre que você pegar um termo que você não sabe, se você quer se desenvolver rapidamente na sua profissão como programador, vai lá e pesquisa o que é DDL, o que é migration. Mas assim, sempre que eu perceber que estou falando de algo aqui que vocês não sabem, eu pode não saber, eu vou tentar explicar minimamente, porque a minha ideia aqui não é mostrar, simplesmente cria um CRUD. Não, eu vou mostrar diversas nuances que talvez vocês não saibam. E mais do que isso, é legal que vocês desenvolvam no dia a dia todo esse vocabulário que vocês podem vir a escutar e trabalhar no seu dia a dia, tá? Isso é muito importante também. Então, dada essa explicação, vou fazer um get aqui. Basicamente, eu fiz um CRUD na minha primeira aula, então aqui está. Eu criei meu método de get, post, put e assim por diante. Como vocês podem ver, meu banco está vazio. Eu vou criar um novo usuário e vou passar aqui meu password, tá? Que é minha senha. Então vai ser um dos três na minha senha. Claro que não está criptografado, não é esse o intuito. Então vocês podem ver que o usuário está criado. Que agora eu vou fazer um get, tá? Vocês podem ver que, opa, eu retornei meu password. Mas aqui não tem só um problema. Na verdade aqui a gente tem dois problemas, tá? O primeiro deles vocês viram que eu fiz o post lá, ou seja, salvei um novo usuário. E eu também passei meu password. Só que aqui eu também posso passar meu ID, tá? Não sei se aqui vai funcionar, como o Hibernate vai se comportar, porque eu coloquei uma anotação para ele gerar automaticamente o ID. Mas aqui eu vou colocar o ID 10 e vamos ver como que a minha aplicação vai se comportar nesse caso, tá? Então ele ignorou o meu ID. Então beleza, a aplicação está funcionando como a gente espera. Ele não está levando em consideração meu ID. Porém, a gente tem um problema aqui. Qual que é esse problema? Sempre que a gente faz um get aqui, o que está acontecendo? Está retornando meu password. Uma maneira de resolver, qual que seria? Chegar aqui, entrar na minha tabela e colocar aqui um JSON ignore. Só que isso não resolve o problema, tá? Se eu colocar aqui JSON ignore, eu vou ignorar tanto na hora de salvar como na hora de retornar. Então não é assim que resolve da forma correta, tá? Existem inúmeras formas de resolver. Então como que a gente vai resolver aqui? Eu vou criar um objeto chamado DTO, eu vou criar aqui um package para os DTOs, que é os Data Transfer Object. Eu realmente sugiro que você dê uma lida sobre, mas basicamente é isso. É um objeto que vai servir simplesmente para... Existem dois tipos de DTO, aqueles que vai ser para request e aquele vai ser para response, tá? Então eu vou criar duas aqui também. Na verdade, primeiro eu vou criar só para response, tá? Então eu vou chamar de user response. Eu vou utilizar um record aqui. Se você não sabe o que é record, são objetos que são imutáveis. Em resumo é isso. Então eu quero retornar meu user ID e quero retornar também o meu username. Então, nada mais que isso. Entenda, eu não preciso retornar user ID. Se eu estou retornando dados do user,
eu não preciso retornar user ID. A gente pode subentender que são dados do user, tá? Então, posso retornar simplesmente user aqui e name aqui. O que a gente precisa alterar também? Precisamos ir lá no serviço e retornar aqui no nosso find all passar a retornar aqui o nosso user response. Porém, talvez se eu retornar aqui, perceba, pode ser que tivesse, se essa aplicação fosse maior, poderia ser que tivesse mais alguém utilizando o nosso get all. Então, talvez não seria interessante da gente fazer essa alteração lá, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer minha alteração no nosso response. E, de novo, talvez não seria o ideal também da gente fazer alterações no response, tá? Por quê? Porque daí eu estou colocando regras onde seria o lugar apenas de eu retornar dados para o nosso usuário. Mas aqui, para o nosso caso de ensino, eu vou colocar aqui mesmo. Então, eu vou receber um user e vou fazer um mapeamento para o nosso new user response. E aqui eu vou passar via construtor o name, na verdade o ID e o name. Aqui está dando problema porque eu lembrei que o ID na verdade é um long. E aqui só retornar to list. Por que está dando ruim? Porque agora não retorna uma lista de usuários, sim uma lista de user response. Como vocês resolveriam isso de uma maneira melhor, tá? Sem adicionar regras no controller e sem adicionar regras no service. Vocês poderiam ter uma camada intermediária aqui, tá? Aqui poderia caber, por exemplo, um use case, que seria um use case de get all users, por exemplo. Aqui você iria esconder essa regra aqui e no seu controller você iria não teria essa regra aqui, tá? Se você não quisesse fazer isso, eu sinceramente não teria nenhum problema em fazer aqui nesse caso específico, tá? Sempre que vocês forem implementar alguma coisa, vocês têm que se perguntar se vale a pena fazer o famoso by the book, que seria o by the book seria a teoria. Faz sentido a gente fazer a teoria aqui de fato como a gente lê nos livros? Se sim, você vai lá e implementa. Se não, você faz dessa forma, tá? Você como desenvolvedor, você é pago para pensar. E numa entrevista, se alguém te perguntar, você fala, cara, eu sei que existe, eu sei que é assim, porém eu não vi necessidade e não vi ganhos de fazer dessa forma, tá? Você vai ter muito mais credibilidade falando dessa forma do que simplesmente implementando tudo by the book, por exemplo. Então vamos lá, vamos salvar agora. Salvei meu novo usuário e agora eu vou fazer um get. O que vai acontecer? Perceba, o password não está sendo mais passado, tá? Aqui, eu vou voltar aqui de novo. E aqui também a gente tem mais um problema, tá? Que problema? No ID não deu problema quando eu tentei salvar, setando o ID. Porém, eu posso ter algum campo aqui que eu não queira que o usuário sete, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, estou tentando pensar aqui. Vamos colocar user type aqui, tá? Tive uma ideia aqui. Vamos criar um package aqui para enums. E eu vou chamar de user type. Aqui na verdade é um enum. E eu vou ter dois tipos, tá? Eu vou chamar um de default, que é nosso usuário padrão. E o outro vai ser admin, tá? O que acontece? Agora, quando a gente for salvar um usuário, vamos ter que passar também o user type. Só que entenda, vamos supor que essa aplicação fosse real. A grande maioria das coisas que a gente vai expor, a gente não vai deixar que as pessoas criem admin dessa maneira indiscriminada, tá? Então, eu posso esconder esse user type, tá? Então, o que eu faria? Eu não preciso
Eu preciso mapear ele, obviamente. E o que eu vou fazer aqui? Na hora de salvar, não sei qual foi a ordem. Ah, tá. Aqui. Eu vou colocar user type default. Na verdade, eu não sei porque que eu estou criando um new user aqui, não sei porque não precisa, né? Eu já estou recebendo um user aqui. E é esse o problema realmente, na verdade, tá? Vocês vão ver. Aqui, imagine que eu vou deixar que o cara não set. Eu tô. Nenhum campo aqui é not null, tá? Também pode ser um problema aqui. Eu posso escolher chegar aqui e setar, então, set user type default. Então vamos lá. Vou subir a aplicação de novo. E vou tentar salvar um novo usuário, tá? Então vamos lá, tá um post aqui. E salvei, já ficou default. Só que imagine que eu não tivesse essa linha aqui. Removi a linha lá e vamos seguir a vida de novo. O que aconteceu aqui? Ficou nulo. E talvez eu não queira, imagine que não seria essa a rotina correta onde eu deveria salvar user type, tá? Vamos dizer que, sei lá, tivesse que a outra pessoa ir lá e aprovar e colocar qual que vai ser o tipo do usuário. Então aqui seria, imagine que seria o cadastro inicial de um usuário e daí eu como admin vou lá e seto. Vamos lá. Esse Victor aqui, ele vai ser o meu admin, porque ele é meu gerente. E a Júlia, por exemplo, vai ser o usuário default, que é uma pessoa que tem menos credenciais, tá? Então, só que, da maneira que está feita aqui, eu poderia simplesmente chegar e fazer o seguinte. User type, e vou passar aqui que eu sou o admin. Perceba, vou... Opa! Salvou. Vamos fazer um get lá. Ah, tá. Perceba, agora não retornou o user type por default. Por quê? Porque lá no nosso response, no nosso DTO, não tem esse campo. Então vamos passar ele lá. Vamos voltar no controller. E vamos colocar aqui, user type. Lembrando que aqui eu estou instanciando na mão, mas vocês poderiam utilizar algum mapper, tá? Para abstrair essa lógica para vocês, tá? Então, user type. Então vamos lá, vamos salvar um novo usuário. Salvei. Então ficou salvo com admin e aqui eu vou fazer um get. Opa, peraí. Então lembra que eu falei que o certo seria não ser essa rotina de chegar aqui e setar, por exemplo, o tipo de usuário, só que da forma que eu fiz, como aqui eu estou expondo o meu user diretamente, o que que acontece? Se a pessoa souber que ela pode passar o user type, que ela tem maneira de descobrir isso, imagine que, sei lá, você está expondo o seu Swagger. Então, assim, o cara descobriu que tem user type aqui. Ou simplesmente ele fez lá, foi lá, tentativa e erro e conseguiu descobrir isso. Então, por expor esse cara, você está dando a permissão, entre aspas, dele setar aqui o que ele quiser. Então ele pode falar que o Victor é admin, a Júlia também vai ser admin. Mas lembra, não deveria ser essa a rotina. Então como que você previne isso? O certo seria você fazer o quê? Você pensar, o que que essa rotina deveria permitir?
Imagine, chegou um novo usuário para trabalhar na minha empresa. A única coisa que ele deve colocar aqui é o nome dele e a senha. Eu não quero que ele defina o tipo. Eu quero definir o tipo sempre que, vamos dizer, todos os usuários vai ser default. E por acaso, se tiver um novo tipo, deve ser outra rotina. Então, como que você faria isso? O certo seria fazer o seguinte. Aqui eu tenho um response, agora eu vou ter o request também, por exemplo. Eu estou separando aqui, tá? Então eu tenho dois tipos de DTO. Eu vou chamar de user request. Pode ser um record também aqui. E o que esse cara possui? Eu só quero que ele defina o name e a senha. Eu vou chamar de name, tá? E aqui, em vez de receber um user, eu vou receber o user request. Eu vou chamar de user request aqui, eu gosto de sempre dar o mesmo nome. E perceba que já deu problema aqui, tá? De novo, pessoal. Aqui eu estou fazendo para fins de aprendizado, mas voltando. Imagine que essa aplicação cresceu. Eu não posso simplesmente chegar aqui e trocar para user request no nosso save. Talvez o que eu poderia fazer é criar um modelo e usar user model aqui. Daí beleza. Por quê? Porque eu não iria quebrar em outros lugares que estaria utilizando esse mesmo método. Só que, como não tem ninguém utilizando aqui, eu vou alterar lá no meu service mesmo, mas não é o correto. Voltando, por quê? Imagine que tem outra rotina que eu estou salvando do usuário. Agora, todo mundo vai passar o user request, mas talvez na outra rotina eu queria de fato passar um model. Porque no model, como é algo que conhece só aqui dentro da aplicação, eu posso passar literalmente tudo que tem dentro do meu user, tá? Porque o controle ficaria dentro da minha aplicação. Aqui vai dar problema, por quê? Porque agora o meu método save do repository espera um user entity, né? Que é a minha entidade, user, e eu estou passando user request. Então vamos criar aqui um new user. Aqui eu vou chamar de user request. E vai ser nulo aqui no meu ID, porque ele vai setar automaticamente. O name eu vou pegar da request que está sendo passada. Eu estou usando Java 17, tá? Por isso que tem record. Então, user type eu vou setar agora na mão da forma que eu quero. Imagine, nessa rotina todo mundo vai ser default e vou passar o que o meu usuário está me passando aqui, tá? Então, esse seria o correto a se fazer. Então, perceba, eu tenho dois DTO, um para request e um para response. Por quê? Porque eu quero, de novo, esconder o user type, eu não quero que o usuário sete isso e não quero dar permissão para o meu usuário setar o meu ID, tá? O meu sistema vai fazer isso, vai se encarregar de fazer isso. Então vamos testar, ver se esse código está funcionando. Ó, eu vou passar exatamente a mesma coisa. Então continuo passando user type admin e vou tentar salvar aqui. Opa, perceba. Por mais que eu passe aqui user type admin, eu estou simplesmente ignorando. Por quê? Porque lá no user request não existe esse user type. Só existe dentro da minha entidade. Então eu estou ignorando tudo que você passar aqui. Mesmo que eu chegue aqui e passe também, por exemplo, o ID, eu vou estar ignorando. Porque lá no meu request não tem. E também porque o meu banco o meu ORM está setando isso automaticamente, tá? Então, estou ignorando esses dois campos. Então, perceba, essa é a forma correta. Porém, aqui a gente ainda tem um problema. Imagine que eu não queira mostrar também user type na hora de salvar, ou até posso mostrar, mas eu não deveria estar mostrando meu password, tá? Então, o correto a se fazer aqui na hora de salvar. Cadê? No meu retorno aqui, não deveria retornar a entidade completamente também. Mesmo na hora do save. Por quê? Porque eu deveria estar escondendo alguns dados, tá? Como o password, acredito que eu não deveria retornar ali. Não é o correto. Então, galera, no vídeo de hoje é isso. Eu não quero me estender muito. Espero que vocês tenham entendido qual que é a importância de se utilizar DTOs, que é Data Transfer Objects. Eu sugiro que você faça uma breve leitura ou pergunte mesmo no chat GPT. E como vocês puderam ver,
DTO você vai utilizar não só no mundo Java, mas vocês podem utilizar com outras linguagens. E no vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal e não perca os próximos vídeos, onde eu vou mostrar um pouco mais sobre o teste unitário. É isso, tamo junto, até o próximo.